assim tão complicado. Se alguém dissesse, olha, você vai ser pai do Filho de Deus, ele podia pensar, olha, pelo menos educada a criança vai ser, né? Então não vai dar trabalho, porque é Filho de Deus, não vai dar trabalho, né? Eu acho. E também não vamos preocupar muito, né, para prover as coisas, porque o Filho de Deus, Deus é providência, então até para sustentar não deve ser também muito complicado. Fora que é seguro também, né? Filho de Deus, ele não vai, né, cair num buraco, né? Não vai acontecer nada demais, não vai nem quebrar a perna, porque é filho de Deus, então é super tranquilo, né? A missão que todo pai queria ter, a gente poderia pensar assim, talvez nós pensássemos assim, se fosse para nós. Só que São José, ao contrário, ele logo, quando ele recebe a mensagem, ele já intui aquele outro aspecto que a gente estava falando antes, da grande responsabilidade que Deus lhe dá enquanto guarda de Cristo e de Maria. E justamente essa mensagem chega para ele já num momento, que a gente pode dizer assim, difícil. Né? Todo mundo lembra que ele primeiro descobre a gravidez da Virgem Maria, para depois descobrir que essa gravidez era fruto do Espírito Santo. Ele não sabia. E logo depois, né, durante a gravidez, no nascimento e na vida da infância de Cristo, o que acontece é que não existe muita facilidade, pelo contrário, né? São várias, é uma série de dificuldades e problemas, um atrás do outro, não tinha, né, nada que fizesse com que sua missão fosse mais fácil do que a missão de qualquer um de vocês. E justamente porque a missão de São José não era facilitada pelo fato dele ser pai adotivo do Filho de Deus, é que o seu casamento e a sua missão de pai passou por algumas fases que nós podemos chamar de fases críticas. Então, hoje em dia se fala muito de crise na família, né? Estou com crise no casamento, eu estou com crise na relação com os meus filhos, por exemplo. O que é uma fase crítica? Né? Crítica significa juízo, crítica significa discernimento. Fase crítica são aquelas fases que é quando a gente é colocado como que diante de dois caminhos diferentes. Né? São fases, digamos assim, em que vai acontecer alguma mudança, alguma coisa especial, às vezes boa, às vezes não. O fato de São José ser santo como foi, ser esposo da Virgem Maria, que era imaculada, ser pai do Filho de Deus, isso não fez com que São José ficasse isento de fases críticas no seu casamento, nem na sua vida de pai. E justamente essas fases críticas servirão para nós aqui como um modelo, como um exemplo da maneira como nós também devemos encarar as fases críticas da nossa própria existência. As crises, tá? Crise no casamento, crise com os filhos, elas vêm, independente se nós temos culpa ou não delas existirem. São José, nós vamos falar de 3 crises na vida de São José. São José ele não teve culpa de nenhuma das 3, mas elas aconteceram. Na nossa vida tem crises. Às vezes nós temos culpa, às vezes não, mas elas vão acontecer. E todas as crises, como a crise, lembra que o padre falou que a crise é como se fosse uma estrada e que faz um Y e tem 2 caminhos? A crise é sempre uma ocasião de separação. Separação que às vezes vai se manifestar, né, em nível radical na família, quando acontece de fato aquilo que nós chamamos de separação, dentro de um casal ou inclusive com os filhos. Ou separação que acontece de forma às vezes mais sutil, mas não menos difícil e problemática. Nós podemos dizer que São José teve 3 fases críticas na sua vida. Em primeiro lugar, a gente tem a fase crítica de quando ele descobre a gravidez de Maria. Ele já estava, né, casado com Maria, o casamento naquele tempo era outro esquema, né? É como se fosse um noivado. E ele descobre que Maria está grávida, ele não sabe quem é o pai, e por outro lado, ele não consegue conceber que Maria tivesse pecado. Então, imagina o dilema do sujeito. Isso é a primeira fase crítica, onde ele pensa em ir embora. Ele fala assim, eu vou embora porque eu vou embora, e a culpa vai cair sobre mim,
porque ela não pode ser culpada, porque eu não consigo imaginar isso, mas por outro lado não tem explicação. Então eu vou abandonar, né? Não seria bem a palavra exata, mas eu vou embora e vou deixar minha família, eu vou deixar Maria se virar aí com Deus, vai saber o que fazer. Uma segunda fase crítica é quando eles estão indo para Jerusalém, né? Como nós estamos fazendo hoje, eles foram fazer uma visita a um santuário, e no retorno, né, tinha aquelas peregrinações separadas de homens e mulheres, e São José acreditando que Jesus estava com Maria, e Maria acreditando que Jesus estava com São José, Nosso Senhor se perde, né? Ou seja, ele se deixa perder no templo, e aí a crise, né? Cadê o Filho de Deus? Simplesmente sumiu, não é só seu filho que sumiu, é o Filho de Deus que desapareceu. 3 dias, né? Imagine só. Às vezes a criança some 30 minutos, os pais ficam desesperados, imagina 3 dias sem celular, sem qualquer coisa, né? E uma terceira fase crítica, a gente pode chamar, que é o momento da morte de São José. Uma terceira separação. Para que a gente possa entender essas fases de forma mais lógica, quero que a gente faça o caminho reverso. A gente comece do último para o primeiro. Né? Primeira grande separação, primeira grande crise que nós vamos meditar, não a que ele viveu, mas que nós vamos meditar, é o momento da morte de São José. A morte é uma fase crítica. A morte é aquela coisa que nós sabemos que vai acontecer, mas que ao mesmo tempo nós não esperamos que aconteça, ao menos não em breve, e que sempre provoca uma irremediável separação na família. Todo mundo que já perdeu alguém sabe como é, né? Ou seja, você perdeu alguém, essa pessoa se separa da família. A morte, como separação da família, ela pode ser encarada de 2 óticas. Ou como se você estivesse morrendo, que isso vai acontecer um dia, ou quando você perde outra pessoa. Né? Quando uma outra pessoa morre, você que fica para trás, o que acontece com você? Em primeiro lugar, né, normalmente você não está esperando. Mesmo quando você está esperando, você não quer que aconteça. E acontece. A partir do momento que acontece, não importa mais o que você vai fazer daqui para frente. Porque a separação é tanta que você não tem mais como guardar. Lembra que nós somos guardas, não só os maridos, tá? Todo mundo é um pouco guarda da própria família. Quando morre alguém da sua família, acaba a sua missão de guarda. E você se sente impotente porque a pessoa está longe. Está em outra dimensão, digamos assim. Está em outro lugar. Quando isso acontece, o que acontece com você que fica? A única coisa que sobra para você é aquilo que você viveu no passado com relação a essa pessoa. Só que o passado é justamente a dimensão da vida humana que nós não somos capazes de controlar. Porque o futuro a gente constrói, o presente a gente está vivendo, a gente muda, o passado não. O passado não tem remédio. Então, quando a gente perde alguém, a única coisa que fica é aquilo que já ficou daquela maneira. E eu não tenho como refazer isso. E é por isso que nós, enquanto estamos vivendo o presente que vai se tornar passado daqui a pouco, nós devemos construir de tal maneira que o dia que acontecer a separação, a gente não precise chorar e se arrepender daquilo que nós fizemos para trás. Mas o grande drama é que existe uma grande incerteza com relação a esse momento. E é por isso que, enquanto guardas, nós temos que valorizar cada segundo dessa vida que está acontecendo agora, que vai ser o nosso passado depois. Porque, é claro, pode parecer meio clichê, mas não deixa de ser verdadeiro, né? O momento que nós estamos vivendo agora com nossos familiares pode ser o último momento que nós estamos vivendo com nossos familiares. Aquela noite que você dormiu lá sem falar direito com a sua esposa, pode ter sido a última noite que você dormiu com a sua esposa. Aquele abraço que você deu no seu filho, aquela última conversa com o seu filho, pode ter sido a última conversa de fato. E é isso que faz com que nós encaremos a nossa existência e cada passo da existência com um peso diferente. Porque a separação uma hora vai chegar. E na hora que essa separação chegar, a única coisa que nós vamos ter como consolo para além da fé na ressurreição é a maneira como nós vivemos aquele caminho.
E a gente sabe, né, vocês sabem que o padre lida com pessoas de luto o tempo inteiro e é completamente diferente, né, quando a pessoa tem consciência de uma vida bem vivida com relação àquele que morreu e quando não tem. Claro que a dor é imensa para os dois casos, né? Mas uma coisa é você chorar a perda, outra coisa é você chorar a culpa. Então, se nós queremos guardar nossa família, o primeiro ponto que a gente faz é: eu vou evitar a culpa diante daquela perda, daquela separação que é inevitável, que é a perda e a separação da morte. Mas é claro também que não é só os outros que morrem, nós também morremos. Quando nós morremos, como foi o que aconteceu com São José, né, existe também uma separação. Só que quando nós morremos, nós temos como que duas opções, né? Ou a gente morre bem na graça de Deus e vai para o céu. Então a separação ela é só aparente, porque a guarda continua. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes os pais ficam meio com medo. Claro, né? Eu tenho medo de morrer, não só por medo da minha própria morte, mas o que vai acontecer com meus filhos que vão ficar? Então saiba, se você for para o céu, você vai guardar seus filhos melhor do que aqui na terra. Então quando a gente morre e vai para o céu, a gente continua a missão de guardar, como José continuou a missão de guardar. Só que também existe o outro lado da moeda. Existe a perda, ou seja, da vida em pecado grave. Quando nós morremos no pecado e nós vamos para o inferno, então acontece a pior de todas as separações. Porque além da separação do abismo, além de não conseguir mais guardar, vem aquilo que existe de mais trágico, talvez, no inferno, né, do ponto de vista existencial, que é o fato de que lá você vai odiar aquelas pessoas que aqui você amava. Então, quando a gente fala, claro, quando a gente fala de viver na graça de Deus, não é só porque a gente não quer sofrer as penas do inferno, mas é também porque a gente não quer passar a eternidade odiando de todo o coração aquelas pessoas que aqui na terra nós amamos de todo o coração. Porque isso acontece. Isso acontece. Quem está no inferno não existe amor. Se eu estou no inferno, eu odeio. Ah, mas é meu filhinho que eu amo tanto. Mas lá você vai odiar. Porque é só isso que existe naquele lugar. Eu acho que só isso já devia ser motivo suficiente para a gente tomar cuidado para não ir para o inferno. Né? Vocês conseguem se imaginar odiando seus filhos? Então esse foi o grande motivo para que a gente, sabe, viva na graça de Deus. Então essa é a primeira grande crise, né? A crise da morte. Claro que São José morreu, foi para o céu, continuou guardando, e essa crise não foi uma crise real. Mas antes disso acontecer, nós temos a passagem lá da perda de Jesus no templo. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram ao santuário do templo de Jerusalém, e aconteceu esse episódio da perda. O episódio da perda de Jesus em Jerusalém representa aqueles momentos críticos da família, onde acontece a separação física, a separação da distância física entre um e outro. Isso pode acontecer com o casal, quando eles se separam de fato. Isso pode acontecer, inclusive, na relação entre pais e filhos, quando acontece esse distanciamento. Esse tipo de situação, que infelizmente acontece com muita frequência, é o tipo de situação que coloca também a família diante de uma crise, quando de fato existe amor, porque o amor não quer a separação. E quando isso acontece, como aconteceu com José e Maria, né, com relação a Cristo, a gente precisa fazer um itinerário de retorno. Né? O que eu quero dizer com relação a isso é o seguinte: olha, se está acontecendo ou se aconteceu na minha família qualquer espécie de separação a nível de distanciamento, o único caminho que a gente pode fazer para restaurar isso, e é claro, nem sempre vai ser possível a restauração, porque não depende só de nós, depende de outras pessoas também, mas o único caminho possível de restauração é o mesmo caminho que José e Maria fizeram. É deles pararem, entenderem o que está acontecendo e voltarem em direção ao templo. Mesmo que demore 3 dias, como aconteceu. Voltar em direção ao templo, na família, significa voltar às origens daquilo que constituiu a família como família. O que constitui um casal como uma só carne diante de Deus? É o matrimônio.
Então, quando existe a separação, a única coisa capaz de fazer o retorno da família é quando vocês são capazes de voltar, de certa maneira, para aquele mesmo espírito que estava presente na hora do consentimento no altar. E a mesma coisa com relação aos filhos. A única maneira da gente restaurar a distância, da gente matar a distância que existe com relação aos filhos, é trazer aquele mesmo sentimento que estava presente no dia que nós levamos o filho para ser batizado no templo, na igreja. Porque ninguém está lá no altar, no casamento, imaginando uma separação futura. Ninguém está lá no batismo, batizando sua criança, imaginando assim, olha, daqui a 20 anos essa criança aqui vai me odiar, não vai querer olhar na minha cara. Então a única maneira da gente restaurar esse tipo de distância é voltar para as origens espirituais que fundamentaram a família. E é por isso que, para a gente não deixar que a separação aconteça, né? Se São José e Nossa Senhora soubessem que Jesus ia querer ficar no templo, o que eles iam fazer? Eles iam ficar lá também. Né? Então a única maneira da gente não permitir que aconteça a separação é nunca deixar que a gente se afaste da fonte que gerou o matrimônio, que gerou o seu filho como filho de Deus. Então manter-se sempre naquele mesmo espírito do sim matrimonial, manter-se sempre naquele mesmo espírito que animou os pais quando levam o filho para se tornar filho de Deus no batismo. Então esse é o único jeito de restaurar a distância. E por fim, o terceiro momento crítico, que na verdade é o primeiro, é quando São José descobre que Maria Santíssima está grávida. Ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. A culpa não é dele. A culpa também não é de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora também não sabia o que fazer. Ela deixou nas mãos de Deus para Deus resolver. Só que o anjo, ele não avisa sincronizado, né? O anjo, ele não vai ao mesmo tempo avisar Maria e avisar José acerca do que está acontecendo. Ele avisa em tempos distintos. E esse aviso em tempos distintos, claro que aqui não é nada de culpável, mas representa muito bem aquilo que acontece muitas vezes nas nossas famílias, que é essa falta de sincronização entre um e outro, que faz com que comece a existir uma certa incompreensão, porque homem e mulher, pais e filhos, estão vivendo como que em páginas diferentes. Isso acontece com frequência quando o casal já não consegue mais ter aquela conectividade, aquela comunicação que deveria ter. Aquilo vai se perdendo. E como aquilo vai se perdendo, eles não se entendem mais. E como eles não se entendem mais, lembra que homem e mulher é uma só carne, né? Homem e mulher é uma só carne. Quando isso se perde, vira como se fosse... Sabe aquela pessoa que está bêbada? Que o corpo não funciona direito, não comanda, a cabeça não comanda o resto, e a pessoa vai encabaleando por aí, batendo nas coisas. Então o casal, que é uma só carne, mas que não está unido de fato, é como se fosse um corpo desgovernado. E as coisas vão tropeçando. E muitas vezes isso acontece justamente porque essa união de homem e mulher, essa união de pais e filhos, não é cultivada, sobretudo no diálogo, na conversa. Se homem e mulher conversassem mais, se pais e filhos conversassem mais, eles estariam sempre na mesma página e as coisas funcionariam melhor. Na medida que nós vamos se deixar distanciar um do outro, o que vai acontecer? As coisas vão ficando perdidas e essa distância, ela vai provocar dentro de casa um distanciamento que não é aquele físico da separação de corpos, mas que já é um distanciamento da separação de almas. E muitas vezes esse tipo de separação, eu me arrisco a dizer que esse seja o caso da maioria. A maioria das crises de família viram isso daí. Ou seja, são duas pessoas que moram dentro de casa, mas não se conhecem. São pais e filhos que estão convivendo, mas que não estão vivendo um com o outro. Esse tipo de situação, né, provoca, por assim dizer, os mesmos efeitos da separação física, do distanciamento, os mesmos efeitos da morte, só que como que é conta-gotas, então vira uma grande tortura.
Vocês estão separados, tendo que sofrer com a presença do outro. Vocês estão separados, mas não tem nenhum consolo da solidão. Porque é uma separação que vocês vão vivendo e empurrando dentro de si mesmos. E é como se fosse assim, né? É como se a gente tivesse algo de muito valioso perto de nós, só que a gente nunca fosse capaz de segurar. Então era melhor que estivesse lá longe, porque assim a gente sofre mais. Então isso acontece nos casamentos, acontece na vida de família. A gente vive de tal maneira, perto e longe ao mesmo tempo, que isso vira uma grande tortura. E esse tipo de crise só é capaz de ser vencida na medida que a gente vai restaurando essa união. E essa união se restaura, sobretudo, no diálogo. Só vai resolver, olha só, a crise de São José só vai passar na hora que o anjo chegar e falar com ele, olha, o que está acontecendo é que o pai do filho de Maria é Deus. E você deve assumir a criança e você vai fazer não sei o quê. Tá bom. Ele se esclareceu, ele entendeu. Não era difícil de explicar, era uma coisa misteriosa, etc. Com a gente, o que acontece? Nas nossas famílias, quando tem problema entre vocês, não tem nada de muito misterioso, entendeu? Nenhum de vocês aí vai ter que vir um anjo para explicar nada. Só que se você não explicar a coisinha simples que está causando o problema, vai continuar sendo um problema. E às vezes o problema vai ficar insolúvel. Porque na hora que você decidir resolver e explicar, talvez o outro já não esteja disposto mais a escutar e entender. Então a gente não pode ficar deixando criar esse distanciamento. Com os filhos é a mesma coisa. Com os filhos isso é mais, talvez seja até mais evidente. Os filhos, na medida que eles vão crescendo, vão ficando adolescentes, eles vão se distanciando dos pais. E você vai deixando, até a hora que você percebe que já não tem controle mais sobre a situação. Que não tem remédio. Aí você pensa, nossa, mas o que aconteceu? Né? Eu não vi como é que chegou nesse ponto. Mas você não viu como é que chegou nesse ponto porque você não acompanhou o caminho que ele estava fazendo na sua frente. Você perdeu esse contato. Né? É como se fosse, né, que a gente está... Claro, hoje em dia a gente vive tudo na base do celular, a gente está aqui na roça, não tem sinal, todo mundo já tem um monte de gente incomodada com isso, né? Então a gente não tem sinal. Se não tem sinal, não chega o quê? Notificação. Né? Mesma coisa. Você está lá com a sua esposa, você está com seus filhos. Se não tem sinal, não tem notificação. Ele pode apitar na sua frente, você não vai perceber. Aí quando você vai ver, já é causa perdida, ou quase lá. Então isso na mente não pode deixar acontecer. Tem que manter esse contato, tem que manter essa conversa, para que os sinais sejam percebidos por nós e para que a gente restaure o contato antes que a coisa se perca. Né? Contato que normalmente era tão íntimo lá no namoro, né, no noivado. Contato com os filhos que era tão profundo quando as crianças eram de colo ainda. Né? Só que na medida que a gente vai se acostumando, se tornando independente, a gente vai perdendo. E normalmente quando a gente perde é na hora que isso mais devia ser cultivado. Que é depois do casamento e na maturidade dos filhos. Então era isso que eu queria assim, falar um pouquinho, né? Para a gente pensar nessa nossa missão de guardas. Aquilo que a gente tem, gente, olha só. Claro que São José estava diante dos seres mais preciosos da terra. Só que depois de Cristo e Maria, os seres mais preciosos da terra para vocês é sua esposa, seu marido e seus filhos. Se você não colocar pressão, se você não colocar urgência para guardar isso, você vai perder. E quando as coisas escaparem das suas mãos, vai ser tarde demais. E quando você perder isso, aquilo que mais dava sentido para a sua vida a nível humano, né, que dá sentido para a nossa vida é Deus, mas a nível humano é a família. Isso se perde, sua vida se perde junto. Então eu não posso viver minha existência como se tanto faz perder ou não. Né? Eu não guardo, eu não pego, sei lá, uma malota de dinheiro e saio andando na rua assim. Por quê? Porque alguém vai me assaltar. Né? Eu guardo, escondo.
Então, se eu amo de fato minha família, se eu amo de fato minha esposa, meus filhos, meu marido, eu preciso guardar isso com tudo que eu tenho. Guardar isso como um dom precioso. Correr atrás. Não deixar as coisas, sabe? Não ficar com a consciência tranquila, com a mente tranquila, enquanto eu não tiver certeza de que está bem guardado, que meu casamento está bem guardado, que meus filhos estão bem guardados, porque isso é o mais importante. Essa é a nossa missão. Se eu não percebi a importância que eu preciso dar para a guarda que eu tenho que ter, é porque ainda não percebi o valor daquelas pessoas que eu tenho dentro da minha casa. Tá bom? É isso. Então que vocês se esforcem para nunca deixar perder, né?